Pessoal, conforme prometido, estamos aqui de volta com o Dr. Anderson no nosso programa Emprego em Carteira, falando sobre doenças contagiosas, né? Nós vamos falar com o Dr. Anderson agora, para ele responder um pouquinho para a gente, doutor. E esses ambientes de trabalho, que são os ambientes de saúde, os pronto-socorro, os hospitais, como é que funciona isso? Porque aí o contágio é maior ainda, né, doutor? É interessante, essa pergunta é interessante e ela nos traz uma lembrança que, assim, o profissional da área da saúde é um profissional que está extremamente exposto ao risco. Então, o profissional da área da saúde, ele é um profissional que tem que estar preparado, ele tem que ser preparado para atuar nesta área, como em qualquer outra área, né? Os profissionais têm que conhecer muito bem o seu métier, né? Tem que conhecer muito bem o seu trabalho. E os profissionais da área da saúde, por trabalharem com saúde, estão mais expostos às doenças. As doenças infecto-contagiosas, existe um risco muito maior para esses profissionais. Existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, nós acabamos de falar da tuberculose, né? Que a tuberculose, entre os profissionais da área da saúde, é uma doença mais grave e existe uma maior incidência de bacilos resistentes nos profissionais da área da saúde. Por quê? Porque eles já se infectam com bacilos que já passaram pelo tratamento em outros pacientes. Então, é um risco maior. Eles pegam a contaminação num estágio diferente da doença, é isso? Exato. As bactérias, os vírus... já estão mais resistentes. Eles têm um outro comportamento, eles estão mais resistentes. Então, este profissional, desafortunadamente, ele está sob maior risco. Então, ele tem que conhecer. Ele tem que conhecer o seu trabalho e ele tem que saber a forma de transmissão de determinadas doenças. Então, ele tem que ter precauções. Então, desde o início da epidemia do HIV e AIDS, se investiu muito nesta questão das precauções. Então, hoje existe um roteiro de precauções em relação às doenças que podem ser transmitidas nos estabelecimentos de atenção à saúde, que nós chamamos de EAS. Então, existem precauções que nós chamamos de universais, que são para qualquer tipo de paciente. Então, você tem que lavar as mãos, você tem que tomar cuidado, você tem que fazer a desinfecção com álcool gel nas suas mãos. Então, existem as precauções para gotículas de saliva, que são aquelas doenças transmitidas pelo ar. Então, é a máscara comum. Existe um tipo de máscara especial para aquelas gotículas muito menores, né, que ficam em suspensão no ar. É uma máscara um pouquinho diferente daquela máscara cirúrgica comum. As luvas, né, para evitar o contato com determinados tipos de substâncias dentro do ambiente hospitalar. Então, o profissional da área da saúde, ele efetivamente tem que ter um treinamento para saber como se portar, como se cuidar dentro do ambiente de trabalho. Mas na prática tem, quer dizer, essa preocupação que as empresas têm com segurança do trabalho, com doenças do trabalho e tal, tem também na área hospitalar? Tem. A gente tem impressão assim de fora que não tem. Tem bastante? Tem bastante. Então, assim, todos os hospitais, por lei, eles têm que ter uma comissão de controle de infecção hospitalar. Esta comissão tem, por um dos encargos dela, é exatamente fazer treinamento de pessoal interno do hospital e fazer uma reciclagem destes procedimentos de controle de infecção. Hoje não se fala muito mais em controle, mas em epidemiologia hospitalar, né? Onde você consegue mapear dentro do hospital alguns locais de mais risco. Então, pronto-socorro é um lugar de alto risco, unidade de terapia intensiva é outro local de alto risco e centro cirúrgico, onde você mexe, onde você manipula materiais pérfuro-cortantes. Então, você tem um risco maior. O risco é maior. Então, isso efetivamente existe. Doutor, como é que
o que acontece, por exemplo, com a AIDS, né? Que é a doença onde o pessoal tem mais medo de contágio. Esse medo é necessário mesmo? Há um certo pânico exagerado com o aidético dentro do ambiente de trabalho, doutor? Existe. A AIDS, desafortunadamente, é uma doença estigmatizante, ainda nos dias de hoje, né? Algo que nós não conseguimos entender. Existe até algumas explicações epidemiológicas para isso, né? Ainda apesar de já termos aí 30 anos da epidemia, do início da epidemia, ainda é uma doença estigmatizante. Isso precisa mudar, né? Da mesma forma que a hanseníase, né, no passado, e até a tuberculose no passado também eram doenças estigmatizantes, como a sífilis também já foi, né? Hoje a gente tem sempre a sensação de que a AIDS é mortal. Então, outras doenças a gente acha que consegue administrar. E a AIDS não, a AIDS é mortal, rápida e mortal. É verdade? Qualquer doença pode matar. Sim. Qualquer doença pode matar. As pessoas costumam dizer assim, quero morrer de catapora. Não diga isso, porque catapora mata. Né? Então é importante nós termos isso. A AIDS, ela é uma doença estigmatizante. Por quê? Porque desde o início se criou um estigma dessa doença. É uma doença que hoje tem total controle. Passou a ser uma doença crônica que é tratável. Ela não é curável, não se cura a AIDS, mas você consegue controlar a doença. Você consegue conviver com a doença absolutamente por muitos anos pela frente hoje? No Brasil, estima-se que existam 530 mil pessoas convivendo com HIV e AIDS. Então você imagina, isso é muito maior que muita cidade, gente. Nós não podemos estigmatizar essas pessoas. Essas pessoas também têm família, essas pessoas também têm condição de trabalho, essas pessoas têm produção científica, são pessoas que têm total condição de estar trabalhando, produzindo. Então não se admite hoje esse preconceito. Esse preconceito é inadmissível. Então uma pessoa que é infectada pelo HIV ou que tem AIDS, ela tem plenas condições de continuar trabalhando. E o contágio dela não é grande. Contágio é por sangue e secreções. Sangue e secreções são as formas de contágio da HIV e AIDS. Não existe relato da literatura de transmissão por outra forma. Então, uma pessoa que é infectada pelo HIV ou que tenha a doença AIDS, ela não deve e não pode ser discriminada. Ela pode perfeitamente continuar tendo as suas atividades de trabalho. Sendo produtiva. Seu convívio social absolutamente normal, como qualquer outro ser humano tem o direito de ter. Doutor, infelizmente o nosso tempo acabou. Está muito boa a nossa conversa, dá para a gente ficar aqui mais uma meia dúzia de programa conversando, mas foi muito útil para o nosso programa, as suas informações. Quero agradecer, se eu quiser deixar algum contato, por favor. Eu que agradeço, eu acho que uma das funções nossa dentro dessa vida é tentar fazer com que as pessoas melhorem, né? Que as pessoas se informem, que as pessoas possam ter um crescimento pessoal, espiritual, qualquer tipo de crescimento, e que evoluam. Então, agradeço de coração, de alma, essa oportunidade que vocês me deram aqui para estar debatendo e fico à disposição. Se alguém quiser entrar em contato, pode entrar em contato aqui com a produção e a produção vai direcionar para o nosso bate-papo. Pessoal, nosso programa infelizmente está acabando. Agradeço a todos vocês e desejar a todos um bom trabalho. Até a próxima.